Olá, pessoal do sétimo período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Vou hoje fazer um pequeno vídeo lição até para esclarecer dúvida que foi questionada comigo através do sistema de chat a respeito do direito de representação, tá? E uma confusão que houve com a substituição vulgar. E por que houve essa confusão? Porque o direito de representação ele está lá no artigo 1851 do Código Civil. O Código Civil, no artigo 1851, coloca expressamente: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os seus direitos, em que ele se sucederia se fosse vivo. Então, vamos começar a diferenciar o direito de representação da substituição vulgar. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é direito de representação, conforme preceitua o artigo 1851, ele vai decorrer somente por força da lei. Fazendo aqui uma interpretação hermenêutica deste artigo, que ele coloca assim: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo. Primeira coisa que temos que analisar aqui, nesse artigo 1851, é quando a lei chama a certos parentes. Quais são esses certos parentes? São aqueles parentes que se enquadram na condição de herdeiros legítimos, que estão legitimados a suceder. Correto, pessoal? Já a substituição vulgar, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque a substituição vulgar assemelha-se à representação, mas ela não decorre de lei. A substituição vulgar vai acontecer quando o testador, por disposição de vontade dele, ele entende que ele quer colocar como beneficiário a pessoa X. Mas ele expressamente fala: na ausência desta pessoa, estes seus herdeiros legítimos poderão sucedê-lo. Então, a substituição vulgar e a representação assemelham-se, porque o que acontece? O autor de herança falece, aquele que iria fazer-se como sucessor legítimo já é pré-morto. Pelo fato dele ter morrido antes do autor da herança, os seus herdeiros aparecem no seu lugar. Quando isso ocorre através da disposição da lei do artigo 1851, nominamos isso como direito de representação. Por quê? A pessoa faleceu, o seu herdeiro legítimo faleceu antes dela, os herdeiros, então, deste herdeiro legítimo a representam. Isso, então, é o direito de representação. Na substituição vulgar, o autor da herança faz uma disposição de sua vontade e nesta disposição de vontade ele claramente coloca: olha, na ausência dele, herdarão os seus herdeiros legítimos. Então as duas assemelham-se, mas não confundem. Direito de representação surge de disposição legal. Substituição vulgar, apesar de se assemelhar e muito, ela surge de disposição testamentária. Então, vamos só rememorar. Existem duas formas de suceder. Aquela que é por direito próprio, ou seja, o direito é naturalmente daquela pessoa, porque o autor da herança, quando ele falece, na hora que ele vai chamar seus sucessores, a pessoa
faz-se ali presente, e o direito de representação, que é quando ele é chamado a suceder no lugar de um parente que era mais próximo do autor da herança do que ele, porém ele é premorto, ou é ausente ou é incapaz. E aí devemos tomar muito cuidado. A representação vai ocorrer somente no caso do herdeiro estar pré-morto? Não, as outras condições legais que se assemelham à morte permite ocorrer o direito de representação. Aquele herdeiro mais próximo que ele está ausente ou que ele foi declarado incapaz, os seus herdeiros podem fazer-se representar. É importante também, uma questão que já foi de ordem prática colocada para mim, se pode eventualmente um neto saltar o pai a fim de representá-lo na herança do avô. Saltar o pai, qual pai? O pai vivo. Como tudo no direito, a gente vai falar assim, depende. Pode um neto saltar o pai, representá-lo, o pai ainda estando vivo? Pode. Em quais os casos? No caso de ausência, no caso de indignidade e no caso de deserdação. Tomem cuidado, então, porque pode existir uma pergunta capciosa nesse sentido, ou ter um enunciado de questão na qual o pai está vivo e o neto quer se fazer representar. Ele pode fazer isso? Aquela velha condição do direito. Depende. Se o pai dele, por um acaso, tiver ausente, for considerado ausente nos termos legais, ou tiver ocorrido a indignidade e a deserdação, perfeitamente. O neto, então, faz-se representar diante de um pai vivo. Correto, pessoal? Obrigado, eu creio que eu consegui fazer essa diferenciação entre a representação, né, que é importante a gente entender, e a substituição vulgar. Obrigado, até o próximo.